Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um podcast Copacol. Hoje nós estamos aqui com o bombeiro civil da cooperativa, o Lucas Brito. Ele que vai contar um pouco da sua experiência enquanto profissional de segurança de emergência, mas também vai falar de prevenção, porque prevenir é melhor que remediar, não é mesmo? Portanto, seja bem-vindo, Lucas, e fique à vontade para conversar com nós nesse bate-papo que começa agora aqui no nosso podcast Copacol. Muito obrigado, Xavier. Uma boa tarde a todos. Vamos lá, vamos conversar um pouco aí sobre essa área, né? Segurança é muito importante, né? Exatamente. E uma boa segurança começa pela prevenção. Com certeza. A gente tem até uma frase, né, que a gente usa bastante na área, né? Que o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Então, realmente a prevenção é muito importante aí. Ô Lucas, antes da gente entrar na nossa conversa, de falar de segurança, de emergência, de urgência, depois você vai explicar certinho o que é uma urgência, o que é uma emergência, o que faz um bombeiro civil, o que faz um agente do SIAT, do SAMU. Vamos falar de segurança, né? E a Copacol sempre preocupada com a segurança do cooperado, mas também do colaborador que trabalha na empresa. Mas antes disso, eu quero que você se apresente para nós. Conte um pouco da sua história, sua trajetória profissional, onde você trabalhou, há quanto tempo você está na Copacol. Conta para nós um pouco aí da sua trajetória profissional. Bom, então eu iniciei aí minha formação, né, como bombeiro civil em 2006. Então a gente tem aí basicamente 17 anos aproximadamente de área e de emergência, né, como bombeiro, de formação. Então eu atuei aí em alguns eventos. Fiz alguns trabalhos em ambulância, né, atendimentos com a parte de socorrismo. Fui bombeiro da TV Globo de São Paulo, atuei lá nos estúdios do jornalismo, lá na Avenida Roberto Marinho, em São Paulo. Atuei na Polícia Militar de São Paulo também, como soldado temporário. Fui lá, tive essa oportunidade de ter lá, bastante aprendizado. E aonde mais eu tive ali o contato com essa parte de urgência e emergência foi ali na TV Globo, onde a gente até brincava, a gente chamava que era uma unidade escola, né? Então a gente tinha muito contato com a área de emergência, né? Tendo em vista ali a gravação de novelas, acompanhamento de gravações jornalísticas, né? Acompanhamento de outros programas em si. E aí eu tive bastante contato ali, atendimento a aeronaves. Então foi ali onde eu desenvolvi minha área, né, como bombeiro. Foi ali que eu vi que realmente era algo que você queria? Que eu gostava bastante, né? Na verdade, desde pequeno eu já tenho essa vocação, né? Meu irmão, ele é bombeiro de São Paulo. Então, já é de família já. Então ele tem ali a formação, ele é oficial da reserva lá de São Paulo. Sei. Então eu via ele, né? Eu me espelhava muito nele. Eu acredito que tem muitas crianças, né? O sonho de muitos garotinhos é ser bombeiro e tudo, ser né? policial. Exatamente. Falando em policial, você foi policial também, né? Eu fui policial militar, como policial em São militar Paulo. em São Paulo. Sim, trabalhei por 2 anos lá. Na época era um concurso temporário, né? Ele valia por 2 anos, então eu fiquei essa carga completa dos 2 anos. Atuei lá na Polícia Militar de São Paulo. Fiz grandes amigos lá, tive bastante experiência nessa área, né? E aí aqui eu atuei como técnico de segurança também, né? Eu sou técnico de segurança de formação. Eu tive a experiência numa indústria de cosméticos lá em São Paulo, onde também pude aprender bastante coisa da área da segurança, da saúde e segurança do trabalhador, né? Implantando algumas ferramentas da segurança do trabalho. E aí, saindo de lá, eu vim aqui para a Copacol, né? Onde eu tive inicialmente a oportunidade como técnico de segurança e depois, né, o meu supervisor, né? Ele passou ali a oportunidade para a gente estar atuando como bombeiro, tendo em vista ali as qualificações, né, as experiências que a gente já teve. E a gente está aí garantindo a segurança, né, do colaborador, a gestão das equipes, né, de atendimento a emergências, a prevenção, como a gente falou no início também, a gente trabalha aí com a parte da prevenção contra incêndio, né? Então, as vistorias, né, os equipamentos necessários que a nossa cooperativa ela deve ter dentro das unidades, isso é muito importante, né, a prevenção. E a gente está atuando aí para realmente prevenir e, se caso necessário, atuar,
né, nas diversas situações de emergência. Tomara que não precise, né? Esperamos que não, né? A prevenção dê conta do recado, né? Exatamente. E para que não precisa nada. Mas se precisar, fazer o quê? Está aí para socorrer, né? Para atender. Exatamente. Agora vamos falar de segurança, né? A gente notou aqui que você tem uma grande bagagem como segurança policial, bombeiro civil, segurança do trabalho, também agente do SAMU, como você disse, né? Na Copacol hoje, a Copacol é uma empresa que preza muito por segurança, sim, tanto interna quanto externa também do cooperado. Quais são as áreas que você age na Copacol? A gente sabe que não é só como bombeiro civil, tem também outros órgãos dentro da Copacol que também preza por segurança e você está à frente de todos esses. Quais são eles? Sim, na verdade, assim, eu estou dentro da área do SESMIT, né? Então, o bombeiro civil aqui na Copacol, ele está dentro da área do SESMIT, então nós temos aí a hierarquia, né? Então, nós temos a gerência administrativa, tem o supervisor de segurança do trabalho, aí tem os engenheiros de segurança do trabalho, então o bombeiro civil, ele está dentro do SESMIT, tá? E aí dentro do SESMIT, né, tendo ali um conjunto, né, nós temos a brigada de incêndio, a brigada de emergência, né? Então a brigada de emergência nós temos ali, eu faço a gestão da equipe, né, bem como os treinamentos, a aplicação dos treinamentos, a aquisição, a solicitação de recursos, né, ferramentas, equipamentos. Inclusive a gente tem o nosso caminhão de combate a incêndio, o ABT, né, que ele tem bastante experiência aí, já passou por alguns bocados, né? E eu faço ali o controle, a gestão, né, daquele caminhão, manter ele em boas condições, junto com a gestão de frotas. Então eu faço a gestão ali da brigada de emergência aqui de Cafelândia. Então essa é um braço que a gente faz a gestão. Nós temos também aqui dentro da Copacol o GRAEC, que é o Grupo de Resgate em Altura e Espaço Confinado, que ele é um grupo que ele atua em específico com resgates em altura e espaço confinado, né? Trazendo ali a aplicação de uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a NR33, que solicita que as empresas possuem uma equipe de resgate. Então, aqui na Copacol, né, e eu sou muito grato por isso, por fazer parte de uma cooperativa que ela é pioneira nessa questão de resgate em altura e espaço confinado. Tá? Então, nós somos pioneiros aí na questão de possuir esse grupamento. Tá? Então, nós temos aí o GRAEC de Cafelândia, que é o primeiro GRAEC que surgiu ali, né? Através da criação ali do bombeiro Alessandro, que é um colega, né? Um abraço ao Alessandro. Então, a gente está dando seguimento, né, no projeto ali que ele, juntamente com o engenheiro da época ali, né, seguindo as diretrizes da NR33, aplicaram e fizeram o GRAEC aqui de Cafelândia. Hoje a gente já tem mais 4 GRAECs, então nos últimos meses agora eu apliquei e ministrei ali um treinamento de resgate, né, para esses grupamentos, então dentro da gestão, e a gente desenvolveu esse grupamento. Então hoje a gente tem 5 grupamentos que atuam em diferentes regiões aqui do oeste do Paraná e do sudoeste do Paraná para atender casos de resgate em altura e espaço confinado. Então, esses seriam as nossas atuações. A Copacol está bem servida nas questões de segurança? Sim, está bem servida. Nós estamos aí sempre procurando desenvolver os nossos trabalhos, né? Uma melhoria contínua, né? Igual diversas literaturas, né? Sobre a parte de qualidade, na parte da segurança do trabalho, uma melhoria contínua. Então, constantemente nós estamos treinando, aplicando novas metodologias de resgate, desenvolvendo a preocupação técnicas. Maior é a prevenção, Lucas. Exatamente. A preocupação maior é a prevenção, né, Xavier? Como você disse. Então, de caráter orientativo, vistorias, né? Uhum. No entanto, nós, como equipe de emergência, nós temos que estar preparados para diversos tipos de situação, né? Então, esse desenvolvimento das equipes contribui para isso, né? Para que nós estejamos preparados aí para as diversas situações aí. Em caso de uma emergência no campo, aqui a Copacol tem uma área grande na região oeste do Paraná e agora também no sudoeste, um cooperado, uma pessoa, uma família,
qualquer ser humano precisa de um atendimento. Quem ele deve recorrer? Ele deve recorrer ao SAMU, ao bombeiro? Como que é essa hierarquia para atender? Quais são os tipos de ocorrência que cabe ao bombeiro, que cabe ao SAMU? Explica um pouco disso aí para nós. Certo. Então, Xavier, nós temos aí alguns órgãos do estado ou do município, né? Não só aqui no Paraná, mas em outros estados também, que são responsáveis por garantir a segurança, né? A segurança da população. E o primeiro deles é o Corpo de Bombeiros do estado, né? Então, o Corpo de Bombeiros, ele possui ali toda a sua infraestrutura da parte de atendimento a incêndios, princípios de incêndio, vazamento de gás, né? Atendimento a diversos outros tipos de vazamento com produto químico. Então, o Corpo de Bombeiros, ele age nessa vertente, ele tem esse tipo de atendimento. E dentro do Corpo de Bombeiros existe ali também uma equipe que é responsável por atendimentos de casos de trauma, de vítimas de politrauma no local do acidente. Por exemplo, acidente automobilístico ou motociclístico na rua, né? Aqui no Paraná, né, como a maioria dos nossos ouvintes, né, telespectadores sabem aí que nós temos o SIAT, né? Lá em São Paulo nós temos o resgate. Então, a SIAT e o resgate de São Paulo, eles fazem esse tipo de atendimento. Então, acidentes automobilísticos, né, vítimas de politrauma, na rua, no local do acidentado, eles que fazem esses atendimentos, tá? E aí nós temos a Defesa Civil, né, que em caso aí de enchente, grandes catástrofes, né, a Defesa Civil tem uma atuação em conjunto com o município do estado, tá, para garantir ali a segurança daqueles moradores. Tá? Então, existem locais onde não existe um corpo de bombeiros estabelecido naquele município, mas naquele município tem uma defesa civil. Tá? Então, a defesa civil ela assume... Todo município tem uma defesa civil? Nem todos os municípios têm uma defesa civil. Tá? Existem algumas cidades, né, que elas ainda estão em desenvolvimento para aplicar a questão de defesa civil. E aí o que acontece? Naquele município onde não tem defesa civil, a defesa civil de uma cidade vizinha acaba atuando dentro daquela região. Tá? Então, por exemplo, aqui no oeste do Paraná, falando na cidade de Cafelândia em específico, nós temos ali, que atende aqui, essa região é a Defesa Civil de Nova Aurora. Uhum. Né? Então, eles fazem aqui o atendimento dentro da região de Cafelândia. Né? E se caso necessário, por solicitação da Defesa Civil, nós atuamos como uma equipe de apoio também, né? Então, a Copacol sempre é solicitada, às vezes, porque a Copacol tem esse caminhão de bombeiro, né? Sim. É uma empresa grande que atende toda a região e, na maioria das vezes, as pessoas procuram a Copacol, mas... como você falou, antes primeiro de chamar a Copacol para fazer esse atendimento, é necessário recorrer ao bombeiro do estado, é isso? Exatamente. Então, aqui no oeste do Paraná, né, então a Defesa Civil ela atua e a gente tem, como o Xavier falou, a gente tem o nosso caminhão, nós temos a equipe treinada e às vezes a população acaba confundindo a nossa atuação com a atuação do estado. Porque o trabalho de vocês é mais um trabalho interno, né? Isso, exatamente. Isso vocês vão, no outro caso o bombeiro convide vocês, chame vocês para prestar atendimento. Exatamente. Então, prestar apoio, né, que se fala. Isso. Então, o morador aqui do oeste do Paraná, né, ou o morador de outras regiões, de outras cidades, quando identificar qualquer tipo de emergência, né, ele deve ligar para o 93, que é o Corpo de Bombeiros, né, ou o 99, que é a Defesa Civil. Aí, tendo ali os seus bombeiros, né, bombeiros municipais, bombeiros voluntários ou bombeiros civis de alguma empresa que presta esse auxílio, né, um plano de auxílio mútuo, no caso a Copacol, aí essas esferas fazem o acionamento da equipe de apoio. Né? Então, se caso necessário, ali um caminhão-pipa ou até mesmo o nosso ABT, o Autobomba Tanque, nós iremos por solicitação dessa entidade, né? Dessa entidade de emergência aí, ou no caso ou o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil. Bom, você está acompanhando o podcast Copacol, hoje com o bombeiro civil da cooperativa, o Lucas Brito, que está aqui explicando, esclarecendo, mas
inscreva no canal YouTube Copacol Cooperativa, aperte o sininho para receber notificações também de outros episódios. Lucas, emergência, tem emergência, tem urgência, tem várias situações também, né? Como que é essa classificação? Então, vamos lá. Isso da parte do acionamento, né? Então, quando a gente se depara aí com uma vítima de um caso ali, por exemplo, um acidente automobilístico. Vamos voltar a falar do acidente automobilístico, tá? Quando a gente vai fazer um acionamento, né, de uma entidade, o que é mais indicado é, de repente, você acionar ali um 93, né? Vamos imaginar que aquele carro, sei lá, ele de alguma maneira ele acertou algum poste, acertou alguma área que tenha energia, né, que esteja energizado. Ele corre risco de incêndio. Isso, exatamente. Esteja com vazamento. Então, por exemplo, primeiro ali o acionamento é do 193, tá? Então eles vão se deslocar prontamente para o local, né? Em posse dos equipamentos necessários para dar o combate a um princípio de incêndio, né? E já acionar também a cooperativa de energia elétrica, tá? Então isso também o bombeiro... Para isolar a área, alguma coisa nesse sentido. E digamos que seja uma vítima ali, uma vítima de desmaio, por exemplo, uma vítima de mal súbito, né? Então tem lá na tua residência, ou vizinho próximo, uma vítima ali que teve um mal súbito, né? Passou mal e tudo. Então ali, nesse caso, a gente faz o acionamento do SAMU, que é a equipe especializada ali com os atendimentos hospitalares, digamos assim, né? Então o SAMU hoje ele atende tanto com o suporte básico de vida, quanto o suporte avançado de vida, né? Então nesse suporte avançado de vida nós temos ali um atendimento de um médico, né? Nós temos um médico dentro da viatura do SAMU, tá? Então, quando você liga lá no 192, eles têm o processo de regulação, né? Então, tem lá um atendente que faz algumas perguntas para poder identificar... Que tipo de situação? Exatamente. E dependendo da situação, vai o médico. Dependendo da situação, vai o médico. Dependendo da gravidade daquela vítima, vai ali um médico, né, para prestar o atendimento necessário. De repente vai precisar utilizar algum igual a gente estava medicamento. falando, a pessoa está dirigindo, sofre um mal súbito e bate num poste. Além do SAMU também é necessário o bombeiro. Sim, isso? É o ideal. Aí o SAMU aciona o bombeiro. O ideal é que já no acionamento... Já aciona o bombeiro. Já aciona o bombeiro também. Isso é o ideal, né? Na cinemática da ocorrência... O ideal é que aquela pessoa que viu ali aquela ocorrência já de imediato entre em contato com o 93. Com o 93. O SAMU 192? Exatamente. O SAMU 192. SAMU 192, Defesa Civil 199. Esses são os telefones úteis, né, que a gente tem para socorro, né? Para socorro. Mas tem outros números também, que é para Polícia Militar, Polícia Civil, denúncias, né? Exatamente. Tem outros também. Tem outros. Agora, falando um pouco mais do seu trabalho na Copacol. Você está aqui há pouco tempo, como você disse, né? E veio para trabalhar com experiência de outras empresas, experiência de policial civil também. E como que você vê os acontecimentos na nossa região? Você acha que tem muitos acontecimentos pelo tamanho da cidade, dos municípios, ou não? Como que você vê isso? A gente nota aí, vamos falar de acidente de trânsito, né? Então, ele tem ali os seus picos, né? Então, época de temporadas ali de final de ano, datas comemorativas. São mais comuns. A gente tem bastante índice de acidentes automobilísticos, né? Sim. Apesar de que constantemente a gente tem ali, né, outros tipos de acidente. Mas acredito que os mais graves ali, em maior quantidade, sejam nesses períodos ali de datas comemorativas, efetivas, né? Onde o cidadão ali ele vai para uma comemoração, e, infelizmente, né, ele acaba ali assimilando a bebida alcoólica com o volante. Com a direção. Ele acha que aquilo ali é normal. algo comum, que na verdade não é, né? Esse é o tipo de acidente mais comum.
Sim, Pelas estatísticas do bombeiro, da polícia, esse exatamente. Então a gente está cercado aqui por uma região bastante rodovias, né? Então acredito que seja digamos que o número 1 aí. Fora isso, Lucas, com relação a incêndios é bem tranquilo, não? A gente tem alguns dados que mostram também que o incêndio ele tem notícias aqui no oeste do Paraná, no sudoeste do Paraná, é estatística também, tá? Então, nós temos aí também a questão da queimada, né, dos incêndios florestais, bituca de cigarro, né, que é naqueles períodos de mais seca, a pessoa está lá e joga num local que não... Nós estamos nesse período agora, né? Sim, período de inverno é mais comum. É, mais comum. Então o tempo está mais seco, né? E vocês estão fazendo um trabalho de orientação nesse sentido? Sim, a gente trabalha orientando as unidades, né? Os colaboradores, diálogos de segurança, orientando aí em relação Porque esse tipo de acidente é mais comum no campo, né? Sim, ele tem bastante índice no campo. Palhada, né? Exato. Então, de repente, ali vai fazer uma queimada, né? Para renovar ali a área, né? Para semear. Exatamente. Então, às vezes acaba por desatento, vai lá, faz uma queimada não olha, né? Não observa, aí quando vai ver já... por conta da renovação do oxigênio, ele já... É porque as demais propriedades também estão com a palhada, né? E acaba o fogo se propagando. Exatamente. Mas também, além desses cuidados aí na palhada, também tem muitas pessoas, principalmente no campo, que têm o hábito ainda de fazer queimadas do quintal, queimar plástico, queimar lixo, né? Queimar lixo, isso exatamente. Também não é permitido. Não, na verdade, existe uma legislação para isso, né? Então, a queimada, principalmente a queimada de lixo, né? Aquele lixo que a pessoa... Aquele material que a pessoa quer descartar e aí, de repente, ela vai lá e faz uma fogueira. Na verdade, não se deve fazer isso, né? Nem só pelo fogo, mas também pela fumaça, né? Exatamente. Então, pelo meio ambiente, né? Então, é uma colaboração com o ar que nós respiramos, né? Então, existe uma legislação para isso, né? Então, a pessoa ela pode ser penalizada por isso, né? Então... esse tipo de ato de queima de lixo, né? Principalmente plásticos, borracha, isso daí degrada, né? A questão do meio ambiente. É bem tóxico, né? Exatamente. Então tudo isso daí é complicado, né? Não se deve, é uma atitude que não deve ser feita. Não deve ser praticada. Feita, exatamente. Bom, o nosso bate-papo está chegando ao final. Nós estamos já na reta final do nosso podcast. Mas antes de terminar, Lucas, você como tem uma grande experiência, trabalhou em outras empresas como segurança. Queria que você contasse uma história que te chamou a atenção, que você atendeu, uma ocorrência que você atendeu, que te chamou a atenção, que foi marcante para você. Na verdade, logo quando eu cheguei aqui, né, aqui no Paraná, eu fui atender uma emergência de defesa civil. Nós fomos acionados pela defesa civil. Aqui na Copacol? Foi em Nova Aurora. Nova Aurora. Foi em Nova Aurora. Foi uma ocorrência ali, uma diligência para atuação em defesa civil, né? Então, a defesa civil de Nova Aurora solicitou apoio para a gente estar seguindo ali para o distrito de Palmital, que estava havendo um incêndio de grande proporção num local que era como se fosse uma tornearia, né? Ali Entendi. Servia como uma tornearia. Então, logo quando eu cheguei, eu já recebi essa novidade aí já para atender, né? E é como se fosse ali o cartão de visita pro emergencista, pro bombeiro, foi essa... Foi o de maior vulto quando você já chegou. Foi. Então, a gente não espera que isso aconteça, né, com o ser humano, com a pessoa, né? Porque ele gera perda, ele gera ali os danos, né? Então, às vezes até tem ali o acometimento de alguma vítima naquele local, a gente não espera. Mas nós que trabalhamos, né? Os meus colegas aí que vão assistir o vídeo sabem muito disso, o quanto é gratificante para a gente que está no caminhão ou nós estamos ali atuando, ajudar uma pessoa que está nessa situação. Então, para a gente é muito gratificante ter essa atuação. Era um incêndio. Era um incêndio. E para a gente foi bem gratificante ali poder auxiliar
né? Vocês viram a satisfação da vítima? Sim, sim. Na realidade, outras pessoas ali até se proporem a ajudar a gente, né? Então, a população, eles têm ali Isso te chamou atenção? Me chamou atenção. Essa preocupação dos vizinhos, dos moradores. Sim. Nós chegamos lá... Em dar assistência, em socorrer a vítima. Exatamente. Ali a gente não tinha uma vítima, né? De asfixia ou de queimadura. Ali eram os danos materiais. Mas o que me chamou bastante atenção foi isso, né? Então, a população lá estava auxiliando. Isso não era equipes. comum muito você ver onde você tinha passado. Não. O que a gente está mais acostumado a ver curiosos querendo informação, querendo acessar uma área que não deve. Fotografar, exatamente, filmar. exatamente. É até um alerta, né? Até uma dica aí que eu dou para aquelas pessoas Os curiosos. que vê ali uma situação de emergência, tá, pessoal? Então, vamos ter o zelo ali, né? A questão da imagem, da cena, da vítima, né? Vamos ter um pouco ali, né, de um bom senso e auxiliar as equipes que estão em atendimento, tá? Então, os nossos colegas aí, os bombeiros, o pessoal do SAMU, né? Eles precisam ali de um espaço para poder trabalhar, estar atendendo, prestar o atendimento. E sem que os curiosos invadam ali aquele cenário, né? Além de atrapalhar na atuação, pode envolver mais vítimas naquele local. Ok, nós estamos falando de bombeiro da Copacol, até porque a Copacol, ela preocupa com as pessoas, ela sempre está auxiliando, né? Não só internamente, mas como externamente também. Sim. Mas é bom lembrar também que a Copacol não pode ficar desguarnecida, né? Exatamente. De repente, enquanto ela está atendendo uma ocorrência, pode surgir uma outra emergência. Isso, na realidade, até esse é o objetivo. Por isso a importância do acionamento do bombeiro do estado, para depois, no caso, ele acione o bombeiro da Copacol. Isso, para que a gente não saia aqui do complexo de Cafelândia, de repente, né? E nós atendemos também, além do complexo de Cafelândia... de repente, não é nenhuma ocorrência tão grande, de grande vulto também, que nem necessite, exatamente. Né? E aí, enquanto isso, a empresa está esguarnecida. Aí vai deslocar 2 viaturas, 3 viaturas, e aí ou a Defesa Civil de Nova Aurora fica desguarnecida, ou a nossa cooperativa aqui também. Aí, de repente, entra uma emergência que, de repente, a gente conseguiria controlar e tem um deslocamento que vai nos atrapalhar. Né? Exatamente. Lucas, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso podcast e deixar um espaço aqui para você concluir a sua participação e, de repente, comentar algo mais ainda que ficou pendente durante o nosso bate-papo, durante a nossa conversa. Certo. Então, agradeço a oportunidade, Xavier. E o meu recado é para toda a população, né? Seja aqui do Paraná, seja de São Paulo, de todo o Brasil, né? Então, vamos ter atitudes aí de prevenção, né? Seja aí na área rural, seja na área urbana. Então, gás de cozinha do lado de fora da residência, né? Bituca de cigarro, apagar corretamente, né? Antes de você jogar ali numa área urbana, produtos numa área rural, né? Também. Exatamente. Então, a questão da queimada, vamos ter mais consciência com relação à queimada, a queima de lixos sólidos, né? Acredito que seria basicamente isso daí. Eu acho que é a prevenção, realmente. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast. Obrigado a você que nos acompanha. Nós estamos ficando por aqui com a nossa conversa. Se inscreva no canal Copacol Cooperativa no YouTube. Aperte lá o sininho para que você possa receber notificações de outros episódios. A todos que nos acompanharam, que nos acompanham, muito obrigado pela companhia. E até o nosso próximo encontro.